Então, bom dia. Olha, eu estou chamuscado. E não é pela cor, nem pelo sol. Eu estou chamuscado de falar de incêndios. Eu estou-me a rir, isto é uma tragédia, mas eu estou cansado. Há praticamente um mês que não deixo falar em incêndios. E estou farto de falar em incêndios. Mas quer dizer, o Primeiro-Ministro não me deixa. Não me deixa deixar de falar. Mas eu, antes de ir a isso, vou-lhe mostrar aqui uma manchete que é uma coisa deliciosa. Que é a manchete do Jornal Público de hoje. Aliás, duas manchetes interessantes. Diz assim: PS afasta-se do PCP e do Bloco sobre cortes de pessoal na PT. Bom, explicação. O Bloco de Esquerda e o PCP querem rever o Código do Trabalho para travar os despedimentos encapotados e fraudes na Portugal Telecom. O PS vai esperar pela análise da Autoridade para as Condições do Trabalho. Bom, primeiro ponto. Os códigos não se revestem, não se revêem. Códigos são coisas estáveis, não se revêem quando acontece uma coisa num momento concreto, percebe? Não se faz isto, porque senão hoje é uma revisão aqui, outra ali, e um dia a gente olha para aquilo, é só uma manta de retalhos. Isto é básico, isto é português. Esta coisa do eu vou mexer na lei porque resolve o problema é tipicamente português. Isto é uma estupidez. Percebe, pessoal do PCP Bloco de Esquerda? Isto é uma estupidez e vocês sabem isso. Estão a fazer eleitoralismo. Os tribunais têm nas suas mãos leis mais do que suficientes para travar ilegalidades. Primeiro ponto. Segundo ponto. É bem feita para o PS. Quem se mete com miúdos, diz o povo, acaba... Eu não vou utilizar o verbo, vou dizer só molhado. Não é o outro que diz o povo. Bom, mas eu quero que você olhe para a segunda manchete do Público, que é a entrevista deste camarada aqui, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que é um indivíduo que fala assim, sempre com uma voz muito calma e tal. Quer dizer, mas só diz disparates. Olha, veja só. Governo não tinha mandato político para fazer cativações deste nível. A sério, Pedro Filipe Soares? Então Vossa Excelência e os seus camaradas de bancada não viram isto quando estava a aprovar o Orçamento de Estado? Está lá! O Orçamento de Estado, escrito pelo Dr. Mário Centeno e aprovado por Vossas Excelências, Bloco de Esquerda e PCP e PS, diz lá que se previam cativações de 1.576 milhões de euros. Olhe, vá dar uma volta ao bilhar grande, que o pessoal não é estúpido, está bem? O pessoal não é estúpido. Bom, se não viu melhor, vê agora. Eu tinha aumentado. Bem, então vamos lá ao Primeiro-Ministro. Olha, grande manchete do I, que eu acho que é muito feliz, que me leva àquele ponto primeiro da conversa de hoje, que é assim: o Primeiro-Ministro não me deixa de falar de incêndios. Bem, então porquê? Eu odeio fazer aquela figura do... Deixa-me só pôr aqui a agenda à frente. Eu odeio fazer aquela figura do... Epá, tu tens culpa disto, tu tens culpa disto. Mas é assim, o Primeiro-Ministro ontem, e há vários dias, que anda a tentar sacudir a água do capote. Eu vou esquecer a história de ele ter ido dar uma volta às Baleares quando isto estava tudo a arder e não sei das coisas. Mas é assim, o Primeiro-Ministro, olha... primeiro, olha, não é... Não, o número de mortes é aquele, está tudo resolvido. Depois é, olha, não, isto é do Ministério Público, eles é que sabem. Bom, o Governo não se mete naquilo. Depois não sei, se alguém tem alguma coisa a acrescentar ao número de mortes, venha dizer. Então, mas o que é que anda o Governo a fazer? Primeiro, é assim, eu já expliquei aqui ontem, não é irrelevante saber se morrer no 64, 65 ou 66. E não é apenas por causa das indemnizações. Atenção que isso é importante. Atenção que isso é importante. Aliás, houve uma espectadora ontem, a Rosália Rodrigues, que me escreveu a dizer assim: olha lá, mas acha que é a mesma coisa alguém morrer ou não morrer para efeitos de indemnização? Claro que não é. Estão a ver? É importante saber o que é que aconteceu aqui, porque as seguradoras e outras coisas vão precisar de saber as pormenores. Está a ver? Por causa das indemnizações. Portanto, isto não é irrelevante, é uma coisa muito séria. Bem, a outra questão. Eu ontem ouvi o Dr. António Costa numa conferência de imprensa, parecia um anjinho. A sério, parecia um anjinho que caiu do céu, por efeito do Espírito Santo, que não tem nada a ver com o que está a passar. Epá, e que isto é um problema estrutural. Ah, pois é. É tão estrutural que quando Vossa Excelência passou pelo Governo de 2005 não tratou dele e tratou mal. Olha, aprovou o Ciresp, melhor, renegociou o Ciresp, piorou as condições do contrato, nomeadamente valências que ele devia ter e não tem, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, não fez reforma nenhuma da floresta e agora diz que está a fazer. Mas o que eu acho mais inacreditável no comportamento do Primeiro-Ministro e daquilo que ele andou a dizer ontem, eu vou explicar o que é que é. Aqui há umas semanas, você recorda-se, eu fiz aqui
eu fiz aqui uns vídeos com o professor Paulo Fernandes na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que era sobre incêndios, na prática. Lembra-se disso? Bom, aliás, tem para aí dezenas de milhares de views. Quando eu, antes de fazer, aliás, no final de um desses vídeos, entrei no gabinete do professor Paulo Fernandes e estava uma série de revistas e livros sobre incêndios e florestas e isso tudo. Mas cativou-me o olho uma revista que falava de proteção civil. E eu fui ver, a revista tinha uns meses. Então, olha, tenho aqui umas fotocópias. Fotocópias no meu telemóvel, está guardadinho aqui. Bom, o que é que diziam essa revista? Falava de muita coisa da proteção civil, tomadas de posse e não sei das quantas. Ora, e falava de quê? Tomadas de posse na proteção civil nos 60 dias anteriores. 60 dias, ou não, 3 meses anteriores. E estavam lá dezenas de nomeações do governo. Eu fiquei assim a pensar, bem, isto é a portuguesa. Entra governo, mudam os tipos, metem lá os boys. Muda governo, saem os tipos, metem lá outros boys. É tudo uma cor de rosa, laranja, azul, vermelha, pronto, escolha a cor. Mas, estupidamente, e não devia ter feito isto, não investiguei mais nada. Nas últimas semanas tenho andado a investigar, até porque tenho visto alguns trabalhos de uns colegas meus de outras publicações. Ontem, por exemplo, o Observador voltava a pegar no assunto. E eu junto aquilo que o Observador esteve a escrever ontem, com outras coisas que eu andei a investigar, que foi a origem daquela fauna que foi parar para... melhor, de parte da fauna que foi parar à Proteção Civil. Amigalhaços, seguidores, nomeadamente o Dr. António Costa, comandantes ou segundos comandantes de bombeiros nomeados, tudo com ligações ao PS, tudo com ligações ao governo. E eu, repara uma coisa, o anátema aqui não é o PS. Eu estou convencido que outros partidos chegam ao poder e fazem a mesma coisa, está a perceber? Portanto, aqui o meu problema não é com o PS, é com esta mania de nós nomearmos boys para jobs que são jobs técnicos e depois a gente mete lá, a gente não percebe nada daquilo. Bom, qual é o resultado disto tudo? Isto leva-me ao segundo ponto, que é, eu ontem e nos últimos dias tenho visto os briefings da responsável da Proteção Civil e fico estarrecido. Olha, o incêndio está quase controlado, o incêndio está dominado e depois, tunga, lá se reacendeu. É só do vento. Então, se é só do vento, cala-se a boca, não se diz essas coisas. Não se diz que está dominado, que está em fase de rescaldo, depois volta a aparecer. Está a perceber? Não se faz isto. Das duas, ou isto é incompetência ou é a pressão política do Governo sobre a Proteção Civil. É inadmissível, isto é incompetência. Bom, o que está a passar, ao contrário do que o Dr. António Costa diz, não é só um problema estrutural, é um problema conjuntural. Ontem, o ex-assessor do PS, isto está nas redes sociais, vá lá ver, António Colasso, andava a publicar vídeos e informações do género de: olha, para aqui um carro de bombeiros, onde é que fica o sítio tal? Hello? Não há GPS? Não tem GPS os carros de bombeiros? Ou o fumo tapa o sinal de GPS do satélite? Bom, ambulâncias que param, onde é que fica o sítio tal? Mas o que é isto? Isto é incompetência, percebe? Não há outra forma de dizer isto. Eu lamento, tenho muita pena, gloriosos bombeiros no terreno ali a lutarem contra o fogo. A questão não é essa. Estes homens merecem aplauso, sim senhor, como disse o Primeiro-Ministro. É verdade. Mas o problema não está nestes homens, está na estrutura toda acima deles, que é uma incompetência total e que é responsável por uma boa parte do que está a acontecer aqui. Há um problema estrutural. Sim senhor, mas o Governo, como eu digo ainda ontem aqui disse, não está a resolvê-lo. A lei das florestas que foi feita é um aborto, percebe? Ou melhor, vai piorar o que já está a ser feito. E convinha que o Governo ouvisse não só especialistas, como inclusive a gente ligada ao setor das florestas, porque sabe o que está a dizer. E esses indivíduos não estão preocupados com as eleições amanhã. Está a ver? Seja autárquicas ou outra coisa qualquer. Eles estão preocupados com a floresta. E este é que é o ponto fundamental. E, portanto, não vale a pena nós andarmos aqui com tretas a dizer: não sei das quantas, não temos culpa, isto não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com aquilo. Bom, e sobretudo não me virem com essa história de dizer que é irrelevante, aliás, que não é relevante saber quantas pessoas é que morreram. Bom, eu não quero terminar a conversa de hoje sem mostrar um mimo, autêntico mimo, de que é do jornal Eco. E diz assim: o jornal Eco entrevistou um dos credores do Novo Banco. Lembra-se que ontem falei aqui, antes de ontem, que o Novo Banco propôs comprar obrigações. Este senhor diz assim: bom, então e o que é que vai fazer? Ele diz: bom, eu vou esperar, agora vou ver quanto é que o Novo Banco vai dar pelos depósitos. Recorda-se que eu lhe disse assim: o Novo Banco vai dar dinheiro, mas depois também oferece depósitos bons. Bons, não sei se são bons, vamos ver se são bons, para as pessoas lá porem o dinheiro. E ele está a dizer assim: depende, eu vou vender dependendo da taxa de juros que vão pagar no depósito. Está bem pensado, porque as taxas de juros, como sabe, dão próximas de zero. Bem, agora, quando alguém lhe pergunta: então, mas o que é que você acha da situação? Ele diz assim: investir em Portugal é uma confusão. Está a ver?
Está a ver? Isto é a opinião que os investidores estrangeiros têm de Portugal. Bom, isto não é conjuntural, é estrutural. Está a ver porque é que nós somos pobres? Porque depois temos gente que volta e meia faz politiquice com trabalho e com investimentos, não é? Olha o que está a fazer o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS em relação à compra da Altice, perdão, da TVI e coisas desse género, a meterem-se onde não são chamados. Se há um problema de ilegalidade, quem tem que tratar são os tribunais, são as autoridades. Os governos não têm que se meter nisso, nem os partidos. São as autoridades do trabalho e são os tribunais que têm que fazer estas coisas. Bom, neste caso concreto, era bom que a gente refletisse nisto. Quando um estrangeiro diz isto de nós, é preocupante. E é esta a razão pelas quais nós somos pobres. E devíamos pensar seriamente nesta marmelada. Bom, não me vou embora sem lhe dizer que ao final da tarde, 19h15, vamos ter, mais ou coisa menos coisa, vamos ter o Think Tank desta semana, com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, para mais uma sessão. Devo dizer-lhe que há várias semanas que o Think Tank bate recordes, eu quero lhe agradecer por isso, e o assunto de hoje vai ser: o governo é inútil? Aliciante. Fique para ver isso depois às 19h15. Quanto a nós, de Comentário Matinal, estaremos aqui amanhã às 8 da manhã. Obrigado por estar desse lado.